Bom, estamos aqui agora, o grupo Professor de Barra Mansa, fazendo uma entrevista com o representante do CEP. Você poderia se apresentar, informando seu nome, sua profissão, em qual escola trabalha e qual a sua função no CEP? Meu nome é Pedro Ney, trabalho na Escola Estadual República Italiana em Porto Real e na Escola Municipal Vandite Carvalho em Volta Redonda. A minha função no CEP é direção, né, como um dos diretores, como um dos responsáveis pela tesouraria. Ok. Você poderia explicar como funciona o colegiado do CEP? O CEP não tem presidente. O CEP é uma direção colegiada, ou seja, exemplo, disputam 3 chapas, uma eleição que é a cada 3 anos. E aí, de acordo com a proporcionalidade de cada chapa, é que a gente tira a quantidade de diretores do CEP. Por exemplo, e como tira essa quantidade de diretores? A chapa mais votada, né, vai ser o número de diretores do CEP. Exemplo, se a chapa vencedora, como foi agora, tinha 11 diretores, então serão 11 diretores do CEP, divididos de acordo com a proporcionalidade. Aqui atualmente tem a chapa 1 com 5 diretores, a chapa 2 com 2 diretores e a chapa 4, da qual eu participei, 3 diretores. Que foram as mais votadas, então? A mais votada foi a chapa 1. Sim, mas as outras participaram porque elas também tiveram proporcionalidade na votação. A chapa 1 teve 47%, a chapa 2, 24% e a chapa 4, 28%. Aí faz o cálculo e tira o número de diretores. É assim que funciona. Ok, são 11 diretores, é isso? Atualmente são 11 diretores do CEP Barra Mansa. Ok. Você acredita que as disputas partidárias existentes dentro do sindicato atrapalham o bom funcionamento do CEP? Eu não acredito, não. Eu acredito que a gente não pode partidarizar o sindicato, é diferente. Porque todos os diretores têm um partido político ou têm uma simpatia com um determinado partido. O que atrapalha é se você ou qualquer diretor tentar partidarizar o sindicato. Aí a gente é contra. Agora, de ter partido, não. Porque o que faz funcionar realmente o CEP é os militantes partidários. Senão o CEP já teria acabado. Certo? Então nós somos contra a partidarização. Eu sou contra a partidarização. Ok. Você acredita que o CEP esteja desgastado entre os professores no geral e que estes não veem mais o CEP como seu representante de classe profissional? Não, em relação ao CEP, eu acho que é um dos poucos sindicatos ainda que estão na luta. Né? Você vê que em Barra Mansa mesmo, né, o sindicato ficou aí nos últimos anos que esteve à frente das lutas. Agora, obter vitórias que é complicado, né, é difícil. Agora, a gente precisa, o CEP sozinho, 11 diretores, por exemplo, sozinho, não vai conseguir nada. É necessário que a categoria, os filiados ou não, né, compareça nas assembleias, nos atos, né, convocados pelo CEP, para fortalecer a luta, porque só com a luta que a gente vai conseguir manter os nossos direitos e conquistar outros. Ok. Tá bom? Por qual motivo você acredita que são poucos os professores que aderem a uma manifestação, como, por exemplo, paralisação, greve ou discussão na escola, etc., proposta pelo CEP? Como reverter essa situação? Hoje a situação é de um ataque terrível à classe trabalhadora como um todo. E os trabalhadores da educação não ficam de fora disso. Os governos, né, criam uma série de mecanismos que acaba fazendo com que os profissionais da educação, né, fiquem até sem tempo, né, e fica tendo que lutar para sobreviver. Então, são os funcionários administrativos que têm que, né, trabalhar 40 horas por dia, 30 horas por dia, depois tem que fazer os seus bicos por aí para poder sobreviver. São os professores que são obrigados a trabalhar em 2, 3 redes diferentes, né, rede particular, rede municipal, rede estadual. Isso dificulta muito, né, a organização dos trabalhadores.
Mas eu acredito que, né, que muitas lutas já foram feitas e a gente obteve a vitória. Por exemplo, em 2010, na rede estadual, por exemplo, o governo queria rebaixar, tirar direito do nosso plano de carreira, como por exemplo, né, de 12% dos níveis, ele queria rebaixar para 7%. A categoria se mobilizou e conseguiu a vitória. A incorporação de nova escola, uma luta, né, grande na greve de 2010 também, de 2011, a gente conseguiu incorporar isso, ter um reajuste que seja 5%, mas que ele queria dar zero, reajuste nenhum. E a categoria se mobilizou, né, uma greve longa, e a gente conseguiu conquistar algumas coisas. Então eu acredito que a luta é árdua, né? Mas eu acredito que a gente vai ainda obter muitas vitórias. Ok, mas como reverter essa situação? Ou seja, como conseguir maior participação da classe junto ao CEP? É o que eu acabei de falar, né? Existem muitos mecanismos utilizados pelos governos. Os baixos salários fazem com que as pessoas tenham que trabalhar em vários lugares. Isso é uma dificuldade para o CEP, tá certo? E aí o que a gente tenta fazer, né? Para você ter ideia, né? A licença sindical, né? O CEP tinha, né, vários diretores aqui, apenas um tinha licença sindical, né? Agora, a partir de agora, a gente vai conseguir, né, mais pessoas terem licença sindical. Então isso a gente ir nas escolas, discutir com os professores, fazer curso de formação, que a gente já tem até um fundo já para isso, a gente está fazendo esse fundo aqui no CEP, fazendo curso de formação, tá certo? E ir para as escolas, dentro das possibilidades de cada um, né, discutir, levar essa discussão para dentro das escolas, para tentar reverter essa situação. Ok. Quais foram as principais promessas do então candidato Jonas Marins para a área de educação no município? Você acredita que o novo governo vai cumpri-las? As promessas dele foram uma luta antiga do CEP, né? A questão da eleição direta para a direção de escola, o plano de carreira e reajuste real de salário. 3 pontos fundamentais. E 1/3 da carga horária, que é uma lei, inclusive é uma lei federal que muitos municípios não estão implementando, nem a rede estadual. Então, eu sempre falo com os companheiros, né, que só a mobilização e a luta vai ser possível se reverter, porque promessa muitos fazem. Agora, ele está abrindo para discutir, né, atendendo a gente nas audiências, em relação ao plano de carreira, já vai ser formada uma comissão que a gente vai reunir já no dia 27 de fevereiro, comissão do CEP, formada por CEP, para a gente discutir o plano de carreira, né? E depois vai ter uma outra para discutir a eleição, 1/3 de férias, 1/3 da carga horária, tá certo? Então são caminhos que estão sendo abertos, a gente vai discutir. Agora, se não tiver pressão da categoria, eu não acredito que a gente consiga, não, porque nada cai do céu, né? Só com muita luta mesmo. Ok. Você acredita que o novo governo se aproximará mais do CEP para discutir os problemas referentes à educação no município? Em relação à discussão, está se aproximando, está abrindo, né, audiência, está tendo audiência, mas só que, a meu ver, isso não basta. Não basta a gente ter audiência, ficar reuniões, sem que nossas reivindicações sejam atendidas. Agora, em relação à abertura de discussão com a entidade, isso está, a princípio, agora está ocorrendo. Agora, não basta só isso, né? Tem que também atender o sindicato, atender a categoria nas reuniões, nas comissões, mas também dar uma resposta positiva em relação à implementação das promessas que foram feitas. Ok. O CEP acredita que haverá alguma mudança na educação do município ainda este ano? Não, é aquilo que eu estou falando para você. A questão, por exemplo, está sendo discutido o plano de carreira, né? A grande questão, plano de carreira, eleição da diretora, 1/3 da carga horária, tudo isso está sendo discutido. Agora vamos ver se esse ano ainda seja implementada a eleição ainda esse ano, a direção, a questão do plano de carreira também seja implementada, 1/3 da carga horária, né? É um direito já, né, garantido, que tem que ser implementado.
Ok. Bom, então, exatamente sobre esse plano, como é que está a questão do plano de cargos e salários dos profissionais da educação no município atualmente? Em que pé que está essa situação? O plano de carreira que nós defendemos é um plano de carreira que foi construído com o CEP e a categoria em 2008. Né? Esse é um plano de carreira que nós defendemos. Os sucessivos governos, o Roosevelt, os dois governos e mais o Zé Renato, eles tentaram enfiar goela abaixo um plano de carreira que retirava o direito da categoria. E nós mobilizamos em 2008 e mobilizamos em 2011, e a categoria, junto com o CEP, não permitiu que isso ocorresse. E agora nós estamos levando para o novo governo esse mesmo plano, que foi construído pelo CEP, não é só pelo CEP, o CEP é a categoria, com representantes de escolas, assembleias, e é esse plano que nós queremos ver implementado. Como é que o CEP, então, pretende encaminhar, juntamente com os professores, tanto a questão do plano de cargos e salários, como a da eleição para a direção das escolas do município, que foram as promessas, então, do então candidato Jonas Marins? Pode dizer como é que vai ser o nosso plano, nós queremos. Na verdade, a pergunta aqui como que vai ser esse debate juntamente com a classe, com a categoria? Não, isso a categoria a gente já está fazendo, já fez e vai continuar fazendo. Então, assim que nós, toda vez a gente vai discutir com o governo, nessas comissões, tanto em relação ao plano de carreira, quanto em relação à eleição, sempre nós vamos chamar assembleias, para mostrar como é que anda essa situação. Em que pé anda a questão do plano de carreira e a questão da eleição. Então nós sempre chamamos a categoria para a Assembleia, esperando que quando a gente chamar, a categoria vai em peso. Ok. Bom, a professora Amanda Fabiana pediu para fazer a seguinte pergunta, já feita acima. Está sendo elaborado o PCCS e quando teremos acesso ao PCCS? O que sugere que os professores não estão acompanhando o processo de elaboração do plano de cargos e salários. O que será que está acontecendo? Por que os professores estão tão distantes assim da elaboração desse plano? Não estão. Eu acabei de falar. Esse plano que nós estamos apresentando no governo foi discutido amplamente com a categoria, rede municipal, E nós formamos a comissão. A comissão vai ter o CEP, os diretores do CEP e pessoas da base ali. Tá certo? E volta a afirmar, e toda vez após a discussão nós vamos ter informativos, nós vamos ter assembleia para mostrar o que está ocorrendo em relação à discussão para a implementação do plano de carreira. E deixar claro que esse plano de carreira, a gente não abre mão de algumas coisas. Por exemplo, ele fala muito da questão da meritocracia, que é uma política do governo, dos governos que estão aí. Então, por exemplo, quando ele fala na questão da tempo de serviço e formação, está falando que vai ser através não era esse governo não, mas os outros governos falavam que era através da meritocracia, avaliação de desempenho. Nós somos contra. O plano de carreira toda vez que dá 2 anos, 3 anos, ou que você faz um curso de pós-graduação, de mestrado, isso aí é a melhoria salarial, percentual para 5, 10, isso a gente vai discutir, é automático. Não tem nada de meritocracia. O concurso a gente já fez quando a gente fez o concurso para entrar na rede municipal ou na rede estadual. Então a gente é contra. Outra questão é que a gente não quer que seja incorporada a regência, porque muitas vezes as pessoas não podem se iludir com isso, achando que vai melhorar o salário imediatamente, mas depois, não tendo reajuste como está tendo, reajuste real do salário, vai ter um achatamento terrível. E daqui pouco tempo vai ter o quê? Todo mundo estará recebendo salário mínimo e não vai ter mais aquela gordura que é os 90%, 80% que tem de regência. Por isso nós somos contra, nós queremos ter uma melhoria do piso salarial mantendo a regência. Tá certo? E os ganhos vão ser através de, vamos supor, 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, você vai ter melhorias salariais automáticas. Então a gente não abre mão em relação a isso.
Bom, essa mesma... E outra coisa, Sim. é em relação que esse plano de carreira tem que ser um plano de carreira da educação. Ou seja, professores e funcionários da escola juntos. Tá certo? Então, um plano da educação, é isso que a gente defende. Os pontos básicos, né? E outras coisas, mas os pontos básicos são isso. Ok. Bom, essa mesma professora, Amanda Fabiana, pediu também para fazer as seguintes perguntas, entre outras que já estamos fazendo aqui, né? Algumas que você já até adiantou algum assunto. Por exemplo, como está sendo encaminhada a questão de 1/3 da carga horária do professor para planejamento, tanto no Estado quanto no município? E qual tem sido a posição do CEP em relação às remoções arbitrárias de pessoal feitas pela Secretaria de Educação do Estado? Então, em relação a 1/3, isso é uma lei federal que os municípios estão se negando. No Estado, o departamento jurídico do CEP já entrou na Justiça para garantir que 1/3 da carga horária na rede municipal da cidade do Rio de Janeiro fosse implementada. E aqui nós estamos discutindo, tá? Já na última audiência a gente levou isso para discussão. E isso faz parte da nossa luta para que seja implementado. Em relação à remoção arbitrária, que foi em cima dos funcionários administrativos, né, que pegou todo mundo de surpresa, que foi em dezembro, em janeiro todinho nós ficamos mobilizados, direção. Eu mesmo participei, teve 5 atos no Rio de Janeiro, eu participei de 3 atos, apenas férias, para buscar reverter a situação. Porque em caso Barra Mansa, julgaram todos os funcionários concursados, né, em 2 escolas, Barão de Arioca e Barbará. E aí o que está acontecendo? Tem escola que está superlotada de funcionários, como Barão de Arioca, outras nem tanto como Barbará, e as outras 14 escolas praticamente sem nenhum. Então essa é uma política chamada terceirização, lançada pelo governo do Estado. Está levando essa política. E nós somos contra essa política de terceirização. Nós não somos contra o terceirizado como trabalhador. Inclusive tem muitos trabalhadores terceirizados que estão 2 meses sem receber. E é bom que saibam disso, né? E o CEP defende o direito, porque defende o direito deles trabalharem e receberem. Senão vira um trabalho escravo. Então nós somos contra a terceirização, somos a favor do concurso público, né? Mesmo porque quando você contrata uma empresa terceirizada, um poder público contrata uma empresa terceirizada, você gasta muito mais do que um concursado, né? E o concursado tem muito mais estabilidade do que os funcionários terceirizados, que agora, volto a dizer, muitos deles ficam até sem receber, às vezes, fundo de garantia, as firmas, né, são extintas, não recebem fundo de garantia, e agora mesmo, estou percorrendo alguma escola, agora segunda-feira, mesmo dia, segunda-feira foi dia 18, algumas escolas do Estado, algumas terceirizadas chegaram para mim dizendo que estavam 2 meses sem receber e que não poderiam fazer nada, senão ela não ia ser efetivada no cargo. Olha a situação de miséria que vive, né, os trabalhadores. Como é que está a situação do Fundamp aqui em Barra Mansa? O Fundamp é uma coisa que o CEP, com todos os problemas que tem o Fundamp, o CEP defende, né, que tem que ser mantido, né, mas que tem um problema sério, é a falta de investimento no Fundamp. Numa dessas reuniões aí com o atual presidente do Fundamp, nós colocamos o seguinte: qual é a saída para o Fundamp? Primeiro, o governo tem que ver uma maneira de investir no Fundamp. Segundo, muitas pessoas largaram, né, se desfiliaram, saíram do Fundamp, muitos funcionários. Então, poderia ter uma solução à volta desses funcionários, porque aí aumentaria de novo um pouco a arrecadação do Fundamp. E também a questão de mais concursos, tanto para funcionários como para professores, porque aí, entrando mais funcionário público, você teria o quê? A arrecadação maior. Mas é fundamental que também exista recurso por parte do governo municipal para melhorar. Porque é fundamental, porque os funcionários, principalmente aqueles que ganham, né, os funcionários e outros, os funcionários que ganham salário mínimo, baixo salário, o Fundamp é fundamental para ele, porque a gente tem condições de pagar um plano de saúde, um Unimed, etc. E tal. Então é fundamental manter. Como o CEP está avaliando as inovações pedagógicas promovidas pela Secretaria de Educação do Estado, como a GID, a NEJA, que é o novo EJA, e o Projeto Autonomia?
juntando tudo isso aí, a nossa visão, nós somos radicalmente contra isso aí, né? Porque a tal da GID, por exemplo, é a questão dos abonos de final de ano, né? Que o governo vai promover a partir desse ano, né? Então você tem que fazer uma prova, inclusive tem que fazer uma prova no final do ano para poder receber este abono, essa gratificação. Ora, nós não lutamos por gratificação, né? Nós já fizemos, volto a dizer, nós já fizemos concurso, né? Nós já somos avaliados, né? Quando nós entramos na rede estadual. Nós queremos o quê? A valorização através do quê? Do reajuste real do salário. Inclusive nós estamos em campanha, no dia 23 tem assembleia com o início da campanha salarial do Estado, que nós estamos reivindicando 36% de reajuste, que ainda é muito abaixo das perdas reais. Então nós queremos isso, porque esses abonos, por exemplo, você tem uma ideia, esse tal da GID está falando até 3 salários mínimos, isso não quer dizer que não vai ganhar, primeira coisa. Segundo, você vai ter que fazer uma prova. Você não sabe quem vai te avaliar nessa prova. Terceiro, quando você aposentar, em momento nenhum, não só quando você for aposentar, como se tiver alguma luta para incorporar isso, você não vai poder incorporar isso no seu salário. Tá certo? Ao contrário, aí você consegue ser pior do que o Nova Escola. Nós tantos combatemos. Mas o Nova Escola, o que aconteceu? Nós fizemos todo uma luta para incorporar isso no salário e conseguimos incorporar no salário. Isso aí nem isso nós vamos poder fazer com a tal da GID. Então, um ataque terrível aos direitos dos trabalhadores, é uma economia que o Estado está querendo fazer em cima dos trabalhadores, né, em cima da educação. Isso também ocorre com o projeto de autonomia. Como é que pode o projeto de autonomia? Um professor, por exemplo, da área de história, da matéria de matemática, física, é o que nós entendemos que é isso. Isso significa o quê? Economia. E abaixar o nível da educação. Tá certo? Porque, como é que eu sou professor de sociologia? Como é que eu vou dar aula de matemática, de física, de química? Português, mesmo português. Ele não tem condição disso. Então isso é o quê? Isso é mais uma política de economia. Aliás, existe um economista que é secretário de educação, né? Em cima da educação. O nível vai abaixar, né? Os índices vão ser mascarados, na verdade, a alta dos índices na educação serão mascarados, por isso que existe o projeto de autonomia, né? Para isso mesmo. Então, nós somos radicalmente contra. Ok. E quais são os planos agora de ação do CEP para 2013 em relação ao sistema de ensino, tanto municipal quanto estadual? Na rede estadual, quando a gente começa a fazer a campanha salarial, não é, como o nome já diz, campanha salarial, não envolve só a questão salarial, é óbvio, né? Hoje existe a campanha salarial, né? Melhoria do nosso salário, valorização real dos profissionais de educação, professores e funcionários de escola. E a gente vai lutar contra pelo concurso, né, lutar contra essas remoções arbitrárias, continuar lutando. A gente vai lutar pelo concurso público, né, por mais que o governo fala aí, mas ainda muitos professores, com carência de muitos professores de várias áreas, funcionário administrativo há em torno de 20 anos que não tem concurso para funcionário administrativo, né? Enfim, a campanha do Estado começa agora dia 23, né? Em relação à rede municipal, é o que eu falei anteriormente, a nossa luta, a nossa mobilização é agora, porque o plano de carreira foi construído pelo SEB, a categoria em 2011, seja implementado. Nós vamos estar aí mobilizando para que tenha eleição direta, que é o primeiro passo para a democracia, eleição direta para a diretora, que é o primeiro passo para a democracia da escola. Não é só isso, mas é o primeiro grande passo para democratizar a escola. 1/3, né, da carga horária, que vai o quê? O professor vai poder o quê? Ter mais tempo para poder preparar a sua aula, né, dar uma aula mais dinâmica. Então isso é fundamental para os professores. Enfim,
nós estamos mobilizando para isso, já nós estamos percorrendo escola, mandando os informes, daqui a alguns dias nós vamos chamar uma assembleia, tá certo? Então, e aqui vai começar a mobilização em cima disso, e reajuste salarial, que é importantíssimo, tá certo? Reajuste que é no mínimo inicial de 30%, tá certo? Tanto no estado quanto no município? Não, no município é 30%, no estado é 36%, que é reajuste, a gente chama até de emergencial, né? Porque não garante suprir as perdas, não. Obrigado, Pedro Ney, pela entrevista ao grupo Professor de Barra Mansa. Obrigado a você pelo espaço.